Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Muito bom, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Essa casa que abraçou a minha família há 10 anos atrás. A gente estava chegando aqui no estacionamento e relembrando, aquele momento de chegando em Brasília, buscando como perdidos, espíritos perdidos. Conhecem espíritos perdidos aí que ficam vagando? Falam, gente, né? E aí a gente encontrou aqui a casa que nos acolheu, e é sempre com muita satisfação, Zé, que a gente recebe os convites, né, para qualquer trabalho aqui da casa de vocês. O tema de hoje é Jesus e Simão. E muitos de nós conhecemos a figura de Pedro, Simão Pedro, mas de forma, na maioria das vezes, muito resumida, muito diminuta. E hoje nós vamos aqui com o desafio, de tentar sintetizar os aspectos mais importantes desse homem, desse espírito, e graças a ele, o cristianismo, rede vivo, pôde prosperar durante séculos e séculos. Mas antes de falarmos propriamente sobre Pedro, Simão Pedro, é importante posicionarmos, todos nós, sobre a dimensão espiritual de Jesus. No livro Estante da Vida, ditado pelo Espírito de Humberto de Campos, existe um capítulo intitulado O Anjo Solitário. Nesse capítulo, Humberto de Campos narra aquele momento derradeiro em que Jesus estava fixado no madeiro, na cruz, em que ele já estava nos últimos minutos da sua vida terrestre. E nesse momento, Humberto de Campos narra de forma extremamente poética e emocionante, quando os céus de Jerusalém é tomado por diversos espíritos superiores, espíritos das mais diversas ordens, cada um com sua função. Alguns começavam a asepsia daquele ambiente, espiritualmente falando. Outros espíritos tomavam nota daqueles que estavam respondendo diretamente, sendo responsáveis pelo sofrimento do Mestre Jesus, porque em algum momento no futuro teriam que passar pelo crivo das provas e expiações, lei de causa e efeito. Existiam aqueles que balsamizavam as feridas do Mestre, mas um espírito superior, um anjo, se destacava de todos os demais. Enquanto todos os outros operavam naquela atmosfera doentia, teve um que buscou auscultar palavras que Jesus estava balbuciando naquele momento de desencarne. E quando ele foi se aproximando, colocou o ouvido próximo da boca de Jesus, e ele ouviu de Jesus dizendo: vai e socorre Judas. Judas tinha acabado de se suicidar. E naquele momento mais terrível, talvez, para o Mestre, a preocupação dele era para com um dos que seguiu a jornada com ele por pelo menos 3 anos. E quando o anjo ouviu isso, saiu em disparada, buscando nas profundidades umbralinas para reerguer Judas. Esse é Jesus. Jesus, espírito de alta envergadura, estava prontos para lhe servir espíritos das mais diversas ordens, espíritos que lhe auxiliou na criação do nosso orbe terrestre, espíritos capazes de manipular a genética, os tempos, a terra, a água, a vida. E esse espírito tão evoluído, quando reencarnou no planeta Terra,
começou a sua jornada. E ele não escolheu espíritos de alta escola. Escolheu homens simples, pessoas ignorantes. E Pedro, que vamos começar a falar a partir de agora, era um desses. Espíritos, como a grande maioria de nós, ignorantes, não raras vezes brutos, errando, querendo acertar. Pedro é conhecido no Novo Testamento por alguns nomes. Inicialmente ele era chamado de Simão. Jesus, que disse, tu serás Pedro, que também significa pedra, Cefas. E com isso, Pedro, ele era irmão de André, apóstolo também de Jesus. O André foi primeiramente conhecido a Jesus. Logo em seguida, levou seu irmão Pedro. Pedro, no mínimo, pensou, bem, se está sendo bom para o meu irmão, deve ser bom para mim também. E Pedro, à medida que ia conhecendo aquelas palavras do Mestre, começou a se entregar de corpo e alma. Só que Pedro, diferente de muitos dos apóstolos, ele tinha um ímpeto, ele tinha uma vontade, ele era um fazedor e um planejador que poucas pessoas percebem nas palavras sucintas do Evangelho. Humberto de Campos deixa isso muito mais claro, Bezerra de Menezes da mesma forma. Emmanuel também. Muitos de nós conhecemos Pedro pelaquela passagem, né? De ter negado Jesus, quantas vezes? 3. Ninguém erra, né? Pedro negou Jesus por 3 vezes. E à medida que íamos preparando o estudo de hoje, eu ia me perguntando quantas vezes eu neguei Jesus. Né? Muitos de nós negamos Jesus à medida que nos distanciamos dos seus ensinamentos. Só que Pedro, apesar de ter negado Jesus, Pedro foi aquele homem que abandonou tudo em nome do Evangelho do Cristo. Profissão, a família o seguia, as amizades do passado. Foi uma vida pautada em muitos sacrifícios, materiais e espirituais. À medida que nós vamos avançando na história de Pedro, a gente vai percebendo como esse homem, em uma única encarnação, pôde dar, entre aspas, esse salto evolutivo. Aí você vai dizer, mas Paulo, eu já ouvi dizer que a evolução não dá saltos, né? É verdade, a evolução não dá saltos. Mas a depender de como nós vamos conduzir nosso comportamento, nossas ações, nossos pensamentos, ela pode dar saltos magníficos. E nesse período em que Pedro bebia na fonte com Jesus, em que Jesus fazia o evangelho na casa dele, tomava café com ele, jantava com ele, caminhava com ele, existe uma passagem no livro Também Instante da Vida, intitulado Jesus e Simão, que é o que justamente dá nome à nossa palestra de hoje. Naquela época, não se usava o nome de atendimento fraterno, mas Jesus e os seus discípulos faziam atendimento fraterno. E Humberto de Campos conta que nesse capítulo que Jesus estava para sair da casa de um senhor chamado Jeroboão, filho de Acais, na cidade de Corazim, e ficava próximo a Jerusalém. E Jesus estava para fazer um atendimento a um enfermo, que segundo os populares estava no leito de morte. E Jesus foi nesse momento acalentar. Quando Jesus estava para sair da casa de Jeroboão, entra pela casa 4 publicanos. 4. Publicanos, só para relembrar, eram homens que, naquela época, eram muito mal vistos pelos judeus. Eram conhecidos como cobradores de impostos. Eram pessoas tidas por muitos como de má vida, má índole, pessoas corruptas. E que, de qualquer forma, aqueles judeus, à época, queriam estar sempre distante deles.
Esses homens chegaram aflitos, querendo uma palavra de Jesus. Mas Jesus já tinha se comprometido com o atendimento fraterno. Chegou para Pedro e disse: Pedro, fica com eles e acolhe com verdade. E Pedro disse: pois não, será feita a vossa vontade, Senhor. Jesus partiu em missão e nesse momento Pedro começou. Mas imagina como Pedro começou. Pedro olhou, sentou para o primeiro e disse, e aí eu vou usar as palavras que Pedro usou para que eu não saia da história o mais real possível para vocês. Pedro chegou para um e disse: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntastes imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles, senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Isso foi o primeiro atendimento fraterno que Pedro fez, né? Para pessoas que chegaram aflitas, querendo consolação. E aí eu lhes pergunto, quantas vezes nós não julgamos os outros com base nos seus bens, com base nas suas posses, com base no seu estereótipo? Pedro não ficou por aí. Pedro chegou para o segundo e disse: e tu, Moabes, a que viestes? Ignoras, porventura, que te desconheço as misérias morais? Como te encorajastes vir até aqui, após extorquir os irmãos de quem furtastes os bens deixados pelo Pai, que logo depois buscaram a morte, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Então, como a gente pode ver, os publicanos que foram buscar o Evangelho do Cristo, eles eram pessoas com muitos problemas morais. Todos eles até aqui. E aí eu lhes pergunto, quantas vezes nós julgamos o outro pelas suas inclinações morais? Pedro vai para o quarto e diz: que tu, Zacarias, que pretendes? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, com quem prantou-lhe as dívidas para depois pegar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça, aniquilaste o homem e tomar-lhes a viúva. Que mais queres, infeliz? Esse era Pedro, viu, gente? Como nós agimos diante de pessoas criminosas? Que julgamentos nós costumamos fazer? E por fim, Pedro vai para Ananias e diz: há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuras. E com isso a gente se pergunta, como nós costumamos julgar a índole, não é? E o caráter dos outros? Isso era Pedro. Respeitando as proporções, esses somos nós. Nesse momento, todos os 4 publicanos começam a chorar copiosamente, considerando as palavras de Pedro, que já era considerado líder do apostolado, enquanto Jesus estava vivo. E nesse momento Jesus entra na casa de Jeroboão e vê aquele quadro. Jesus não fala nada, só olha para Pedro. E nesse momento Pedro, tentando se justificar, diz: mas Senhor, tu mesmo me disseste para eu amparar com a verdade. E Jesus disse: eu disse, Pedro, ampara com a verdade. Não deveria utilizar a verdade como uma pedra. E às vezes nós, não raras vezes, no afã de querermos manipular nossas verdades, usamos como pedras. E aí Jesus mais uma vez nos ensina. Nesse momento Jesus chama um a um dos
publicanos e convida-os para jantar. À medida que a noite passava, Jesus ia consolando, passando palavras de conforto. Ao final do jantar, aqueles homens saíam daquele lar renovados. Humberto de Campos encerra essa breve história dizendo que quando Jesus e Pedro saem por aquela casa, Pedro não estava feliz. Pedro estava muito chateado com Jesus, porque Pedro chegou a dizer: se com o mal agiste assim com tanto amor, o que vamos fazer com os bons? Olha, o que vamos fazer com os bons? E aí, Humberto de Campos encerra essa história dizendo, narrando a palavra de Jesus, que diz: Pedro, eu não vim para os sãos. Seria contraditório da nossa parte acharmos que o Evangelho do Cristo é exclusivamente para as pessoas boas. O Evangelho do Cristo é especialmente para as pessoas más, as pessoas que não encontraram ainda o destino, o caminho, pessoas que não encontraram ainda a harmonia de viver em sociedade. O Evangelho é principalmente para essas pessoas. Difícil é entender. Imagine se um médico entrasse no hospital e dissesse: eu não quero clinicar, porque eu só quero pessoas boas. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido o médico dizer: eu estou querendo pessoas boas aqui, não quero pessoas más? Às vezes, nós, quando estamos diante de um centro espírita, principalmente aqueles que já são aqui, já operam como trabalhadores, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Existem alguns confrades que, nossa, fulano é tão problemático. Às vezes, essa pessoa problemática é aquela que mais precisa do Evangelho, e precisa da nossa inteligência moral e espiritual para que ajudemos a conduzir esse processo. Não raras vezes, nós nos colocamos num pedestal, assim como Pedro se colocou, de que achamos que já sabemos demais. E aí vem nos ensinar um ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, o Frederico Figner, que através da psicografia Chico Xavier escreveu o livro Irmão Jacó. Eu não vou contar aqui, obviamente, o livro, mas tem uma passagem emblemática, em que Irmão Jacó, ele em vida, ele se achava uma pessoa relativamente especial. Ele era um médium ostensivo de capacidades impressionantes. Ele doutrinava os espíritos nas sessões mediúnicas. E quando ele desencarnou, ele, refletindo como ele atuava, ele até dizia: eu doutrinava aqueles espíritos de forma até arrogante. Ele falava isso no livro. Só que quando o Frederico desencarnou, aqueles espíritos que eram atendidos por ele diziam: nossa, vamos lá ver a luz daquele espírito, porque ele deve ter uma luz de grande envergadura. E aí, quando chega no velório de Frederico, procuravam e os espíritos comentavam um com o outro: nossa, cadê a luz que ele tinha? Cadê a luz que parecia ter? E ele ficava muito envergonhado, porque ele ainda era um espírito que buscava seguir os ensinamentos do Cristo, só que suas atitudes eram completamente contraditórias com os ensinamentos do Mestre. E aí ele foi se apequenando, entrando justamente no tamanho que ele verdadeiramente era. Um espírito ainda com muitas mazelas a cuidar. E ele diz: hoje eu sei que sou um doente, que toma o remédio do Evangelho e que é bom para mim. Não tenho coragem de deixar de indicar para alguém que precisa. Ele nos fala isso. Então, voltando para Pedro, Pedro se sentia a essa altura, nesse período em que vivia com Jesus, à altura do Cristo, não é? Ele se sentia à altura do Cristo, ele se sentia à altura de mandar, determinar, a ponto de ficar incomodado quando Jesus aceitava visitas de Maria de Magdala, pelo histórico do passado que ela tinha, né? Pelas relações
que ela já tinha estabelecido. Então ele buscava rechaçar. Mas foi somente quando Pedro negou Cristo e ele percebeu na terceira vez que ele entendeu seu verdadeiro tamanho. É como se ele estivesse fazendo ali ao mesmo tempo uma catarse. Ele estivesse autoconhecendo e visto que ele não era aquilo tudo. E percebia a proximidade dele com os demais humanos. Que embora Jesus estivesse ensinando ao lado dele, ele não era diferente dos demais. E aí ele começou a perceber como ele deveria melhorar. Quem coordena e dirige o aperfeiçoamento do outro não somos nós. É muito importante a gente ter isso. Nós pais, tios, avós. Quem dirige o aperfeiçoamento do outro é Deus. O máximo que nós vamos fazer é direcionar para o caminho correto. Mas não como aquela pessoa que deterministicamente está fazendo esse caminho da jornada do outro. Podemos ser convocados a contribuir, não a dirigir a vida dos outros. Tocado como alguém ainda deficiente, como começa a sua própria jornada após a morte de Jesus. Ele assume a liderança do apostolado e em uma conversa reservada entre Jesus e Pedro, Pedro afirma que seguiria Jesus para onde Jesus fosse. E aí, nesse momento, Jesus diz: Pedro, Pedro, eu te alerto que tu te levareis onde não queiras ir. Pedro não imaginava o que estava sendo preparado espiritualmente para ele. Porque ele achava que seguir Jesus seria um caminho simples. Após a morte de Jesus, começaram as perseguições, ainda não as perseguições mais graves, mas existiam sim perseguições. E Pedro resolveu juntar alguns dos seus apóstolos e eles criaram a primeira casa de benemerência do mundo, que foi chamada a Casa do Caminho. Se cotizaram, assim como se faz numa casa espírita, numa pequena igreja, fizeram a aquisição de um terreno em Jerusalém e ali começaram os trabalhos de caridade. Atendiam leprosos, pessoas famintas, pessoas deficientes, davam o seu testemunho e esse trabalho não parava de crescer. Não se limitava a falar do Evangelho, mas dava o testemunho, acolhendo a todos aqueles que apareciam. Pedro é esse, conhecido também nas Escrituras como o fundador da primeira igreja cristã, que é justamente a Casa do Caminho. O trabalho de Simão Pedro na Casa do Caminho era intenso. Certo dia, e aí só posicionar vocês na história, Jesus morreu por volta do ano 33, ok? Os primeiros evangelhos sobre Jesus só vieram aparecer por volta do ano 64, exatamente. Mais ou menos 30 a 31 anos depois da morte de Jesus. Então, durante esses 30 anos, a Casa do Caminho passou operando, não é? E em um dado momento, Pedro estava muito esgotado, cansado. Todo mundo que chegava na casa, ele recebia com certa aspereza, porque ele estava cansado, o corpo estava pedindo descanso. Ele atendia as pessoas com uma certa rudeza. E ele correu para fechar o expediente naquele dia, e a porta bateu, e ele gritou: já fechamos. Quem estava na porta insistiu, bateu de novo: já não disse que fechamos? Volte amanhã, não temos mais como atender. E a pessoa não só insistiu, como abriu a porta. E aí Pedro, naquele afã, né? E se eu já não falei que voltasse amanhã? A pessoa deu 3 passos, a luz
da lua entrou pela janela e ele viu o rosto de Jesus. E nesse momento ele cai de joelhos, pedindo perdão ao mestre. E o mestre diz a ele: Pedro, eu só te pedi que acalentasse as minhas ovelhas. E ele disse: não, Senhor, eu entendo o que vós me diz. E quando ele levanta a cabeça, Jesus já tinha saído do ambiente. E ele volta revigorado, querendo atender a todos e a todas. E o trabalho continua. Esse episódio é interessante porque não raras vezes, vamos falar de nós, não vamos falar de outras religiões não, nós espíritas, nós buscamos um trabalho, uma atividade voltada à caridade, e às vezes nós perdemos esse rumo, perdemos esse propósito. Trabalhamos e não para de trabalhar e começa a trabalhar, e se alguém fala você reclama, aí você quer trabalhar e daqui a pouco você se esgota. Porque o trabalho essencial de acalentar as ovelhas foi esquecido. Aprendamos com Pedro. O propósito é acalentar, acolher, não trabalho pelo trabalho. Isso não é certo, isso não só é verdade porque a pandemia terminou. O que foi que aconteceu com as casas espíritas, centros espíritas, igrejas e etc? As pessoas sumiram. Não foi assim? Sumiu. Aconteceu algo que é chamado de apagão dentro das religiões. As pessoas perceberam que se ficasse em casa, dava no mesmo se estivesse trabalhando. Por quê? Porque o propósito não estava sendo perseguido. Em um dado momento, na história, e agora a gente avançando um pouco mais, cruzando os personagens de Pedro e Paulo de Tarso, outro ícone, não é? Maravilhoso do Novo Testamento, é narrado por Emmanuel um momento que foi crucial para o cristianismo. Ele disse que ali foi o momento que o cristianismo passou o maior perigo de uma cisão dentro do núcleo do cristianismo primitivo. Existia, dentre aqueles apóstolos ainda vivos, Tiago Menor. Existiam 2 Tiagos, não é? Tiago Maior, que era irmão de João, e Tiago Menor, que não tinha irmão entre os apóstolos. E esse Tiago Maior já tinha sido assassinado, né? Foi um dos primeiros, se não me engano, o segundo a ser martirizado, mas o Tiago Menor continuava com Pedro. E o Tiago Menor, ele levava o evangelho do Cristo preferencialmente aos fariseus, aos judeus. E Paulo de Tarso, por ter sido doutor da lei, por toda a sua história, que não é o momento de falarmos aqui hoje, ele era mais voltado para disseminar o evangelho do Cristo aos gentios, todos aqueles que não eram cristãos ou judeus. E isso incomodava, e foi criado dentro da Casa do Caminho uma dissensão, onde Paulo de Tarso queria pregar mais para aqueles que não eram judeus, e o Tiago Menor mais para quem era judeu. Desculpe. Em um dado momento, Paulo de Tarso tinha um grupo menor dentro da igreja, o Pedro e o Tiago tinham um grupo maior, e era natural que Pedro estivesse mais do lado do Tiago, que estava com ele há muitos e muitos anos. Em um dado momento, tinham terminado uma leitura, o Paulo de Tarso, naquele ímpeto, levantou-se e disse o quanto Pedro estava errado de manter o cristianismo segregado apenas entre os judeus. E nesse momento foi criado aquele clima, né? Muito ruim para o cristianismo. Cada um começavam a discutir entre uns e outros, e Pedro, nesse momento, foi tomado de uma força que nem ele sabia explicar. Ele não via nada ao seu redor. Ele só via uma imagem de uma cruz, o madeiro. Mas o madeiro, nesse momento, para ele, era como se fosse o equilíbrio. De um lado, aparecia o Tiago,
como necessário para levar o evangelho aos judeus. Do outro lado, Paulo de Tarso, necessário levar o cristianismo aos gentios. E ele pediu calma a todos, olhou para Paulo de Tarso e disse: Paulo, você tem razão e eu estou errado. Nesse momento ninguém entendeu nada. Paulo de Tarso começava a tremer e ele disse: vamos retomar os nossos estudos. Paulo, por favor, leia o próximo evangelho. Paulo de Tarso começou a gaguejar, porque naquela época não tinha evangelho em livro, era em pergaminho. Ele não sabia o que dizer. Ele apoiou Paulo a retomar a leitura e o trabalho continuou. Então a gente percebe a inteligência emocional que esse homem, e a gente lembra de Paulo, de Pedro lá atrás, e começa a ver Pedro como um verdadeiro líder, assim inclusive do apostolado do Paulo de Tarso, desse momento, como ele direciona e como as pessoas vão sendo arregimentadas para ele. Em outra passagem envolvendo Paulo de Tarso já tinha passado mais de 3 anos no deserto. E ele volta com a ideia que no pensar de Paulo de Tarso brilhante. E ele queria apresentar essa ideia para Pedro. E ele começava a dizer como ele imaginava que o evangelho deveria ser espalhado pelo mundo. E as pessoas como elas deveriam ser canalizadas, não é? Para a casa do caminho e outras casas, sempre ouvindo as preleções dos apóstolos, especialmente de Paulo de Tarso. Pedro ouviu com muita sapiência e ao final disse: Paulo, vamos imaginar que tudo isso que você falou dê certo. O que é que você vai fazer depois que as pessoas forem arregimentadas? Paulo de Tarso não soube o que responder. E nesse momento Paulo de Tarso entendeu que a mensagem do Cristo, ela não deve ser canalizada para ninguém em especial. Ela precisa ser ensinada para que cada um vivencie, sinta e evolua no seu propósito. Às vezes ficamos perdidos. Isso em vários credos religiosos cristãos. Quando aparece um ícone, as pessoas começam a endeusar demais aquela pessoa e depois percebem que a pessoa é apenas uma pessoa. A pessoa se fragiliza, cai em um deslize e aí os seus adeptos vão embora. Porque não foram capazes de manter aquela regimentação. Colocar as pessoas ao encalço do Cristo, não para nós mesmos. Isso foi o que Pedro falou para Paulo. Obrigado. E aí a gente começa a perceber como Pedro, ele vai sendo estratégico. Como Pedro vai sendo importante para o cristianismo. E aí a gente começa a perceber por que o Cristo escolheu, não é, uma pessoa simples do povo e não um arcanjo, um anjo superior. Porque imaginem cada um de nós se Jesus tivesse escolhido um anjo para ser os seus anjos, para ser seus representantes na terra. Nós ficaríamos, no mínimo, acolhidos, né? Diminuídos. Porque a gente sempre pensava, jamais eu chegaria ali. Mas estamos falando da trajetória de um homem simples como cada um de nós. E agora vem um ponto importante no trabalho de Pedro. O trabalho crescia de forma assustadora. Não paravam de chegar pessoas debilitadas, famintas, necessitando de tudo. De atendimento espiritual a atendimento material. Só que Pedro começou a perceber, se eles ficassem a vida inteira apenas acolhendo o material, não levaria muito tempo para que o trabalho de Cristo deixasse de existir. Olha que pensamento. E aí ele tem a ideia, selecionou 7 dos apóstolos, colocou João, Tiago menor. O João ainda acompanhava a mãe de Jesus, porque foi uma das promessas de João de acolher a mãe de Jesus.
e disse: vocês vão reservar um momento do dia para fazer preleções, dando o seu testemunho, ensinando o Evangelho a todos aqueles que necessitam. Isso também ensina para nós espíritas que apenas o trabalho material não vai auxiliar espírito algum. O trabalho da caridade é muito importante, muito, mas ele só não basta. É necessário equilibrar o pão com o Evangelho. E aí a gente passa a repetir de forma positiva aquilo que Pedro já tinha descoberto há 2.000 anos atrás. Pedro realiza um trabalho exterior, visando o aprimoramento interior. E nesse momento, já estamos falando no final da vida terrestre de Pedro. É um momento em que as perseguições aumentam de forma assustadora. O objetivo de Roma era aniquilar o cristianismo na face da terra. E Pedro, não é? Ele já era conhecido como ancião, velhinho, cabelos brancos, barba branca. Ele tinha um carinho, era um líder, sem sombra de dúvidas, número 1, dentre o líder dos líderes após Jesus. As pessoas chamavam ele carinhosamente de papai, paizinho, que em romano, sabe o que quer dizer? Papa. Não é por acaso que o Papa, que representa uma das religiões cristãs mais tradicionais do mundo, recebe esse nome de Papa, porque ele simboliza a continuidade de Pedro. Enquanto as perseguições cresciam, Pedro precisava sair de Jerusalém, já não cabia mais ali. E mais uma vez Pedro, velho, sai de Jerusalém e vai para Roma, porque era o único lugar possível para ele, entre aspas, se esconder. E nesse momento, lá no passado, né, Emmanuel nos narra que Pedro auxiliou Paulo de Tarso quando estava sendo perseguido. Agora, o universo conspira para que Paulo de Tarso auxilie Pedro quando começa a fugir de Jerusalém para Roma. E Paulo já estava quase encerrando o que seria a sua missão, que ele planejou para ser a sua missão. Ele já estava chegando no final da Europa, onde nós conhecemos hoje como a Espanha. E aí ele recebe uma carta dizendo: volta para auxiliar Pedro. Ele não pestanejou, voltou. No que ele acolhe Pedro, encontraram uma catacumba, né, porque era o local natural dos cristãos antigos fazerem suas liturgias, porque era um lugar escondido, né, onde eles faziam suas preleções nas catacumbas. Mas, infelizmente, em uma dada noite, Pedro foi capturado. E Pedro foi hostilizado do momento que foi preso até o local da sua cela. E continuou sendo até agredido fisicamente, mesmo sendo velho. Aquela prisão comoveu todos os seus correligionários, as mulheres ficaram aflitas, os mais jovens queriam partir para o embate, e Pedro disse a todos: acalentam, porque tudo passa. E ele aceitou ser preso de forma muito tranquila. E aí os romanos, chegou o momento da crucificação de Pedro, em que eles eram extremamente maldosos, sádicos e irônicos. Disse que ele, por ser o líder dos cristãos, iria ser crucificado como Jesus, se ele tinha alguma objeção. Ele falou que ele não gostaria de ser comparado a Jesus. Ele não tinha essa condição. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí os romanos adoraram, né? Era tudo que eles queriam. O líder, o último dos líderes,
crucificado de cabeça para baixo. Crucificaram Pedro, e enquanto ele estava sofrendo aquelas dores lacinantes, ele foi entrando num torpor espiritual que ele não sentia mais nada. Nada, absolutamente. Só as boas lembranças da vida dele com Cristo. E Pedro demorou tanto de morrer, mas tanto de morrer, que os soldados que estavam cuidando daquele corpo diziam: não é possível, esse homem não morre. Até que um soldado, em desespero, pegou uma pedra grande e lançou na sua fronte, que foi o momento derradeiro da morte física daquele apóstolo. Nesse mesmo instante, Pedro nos narra Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal. No mesmo instante, Jesus aparece ao lado de Pedro e o leva para uma região espiritual que lembrava os mares da Galileia. E Humberto de Campos nos afirma que Jesus passou uma semana com Pedro. Uma semana. E eles conversavam, relembravam aqueles momentos felizes. Mas no 7º dia, Jesus olhou para Pedro e disse, no plano espiritual, tá? Pedro, pode ficar aqui o quanto quiseres, mas existem espíritos precisando de mim, preciso voltar. E Pedro disse, não, Senhor, aonde tu fostes, eu vou contigo. Aí a gente lembra aquele Pedro, né? Da origem. Onde quer que vá, estarei contigo, Jesus. E ele perguntou aonde iriam, e Jesus falou, estão para ser martirizados alguns dos novos cristãos. Precisamos socorrê-los. E eles partem em socorro. Quando, nesse momento, Jesus sente uma prece. Jesus afirma, Pedro, estão te chamando. Quem, Senhor? Pedro ainda aturdido, quem me chama? O soldado que tinha lançado a pedra no rosto de Pedro estava desesperado com a criança nos colos. O filho dele queimava em febre. E ele tinha ouvido falar que na semana da morte de Pedro, muitas pessoas estavam tendo graças, que tinham ajoelhado no túmulo de Pedro. E esse soldado que tinha assassinado Pedro, no desespero de um pai, não tinha mais nada, ninguém a socorrer, a não ser o próprio Pedro. E Pedro foi lá, meio titubeante, como aquele momento em que Jesus disse para ele, na caminhada sobre as águas, vem Pedro, conta comigo. E Pedro impôs suas mãos sobre aquela criança. E a febre que não passava, passou. Humberto de Campos encerra a história afirmando que Jesus disse: enquanto existia uma só pessoa sofrendo sobre o planeta Terra, lá eu estaria. E Pedro afirmou que estaria do seu lado. Esse era a história que sintetizamos aqui em tempo recorde. Tá? Espero que todos tenham compreendido um pouco mais da envergadura, da capacidade intelectual, estrategista, mas acima de tudo, espiritual desse apóstolo Pedro. E aí a gente começa a entender um pouco mais quando a gente vê essa história, ouve essa história. Aquela música de Tim e Vanessa, não sei se todos conhecem, intitulada Pedro. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Esse é Tim fazendo as vezes de Jesus, sabendo do desafio. E Vanessa fazendo a voz de Pedro.
Quero ir contigo, mas receio as águas. Tenho um afundar enquanto vais andando. Se no horto já sentes tuas chagas, eu, Tiago e João, ao chão do sono. É o momento em que João, Tiago e Pedro dormem no horto, né? Enquanto os soldados chegam para prender Jesus. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te dá as voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Pedro era aquele homem que queria fazer, mas tinha dúvidas, tinha receios, tinha medos. E medo todos nós podemos ter, e vamos ter muito ainda. Mas a lição maior que Pedro nos dá é que nós não precisamos ser perfeitos para começar a agir. Cada um de nós podemos começar a agir a partir de já. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E encerra a música dizendo: e tu, que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Que é o mais importante para nós cristãos, não é? Construir a casa do cristianismo no coração. Ouve Simão Pedro, morrerás em cruz. Aí ele diz: não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão para o céu, porque ele morreu de cabeça para baixo. Obrigado a todos, porque fiquem com Deus. Muita paz.